10 verbos que precisam da preposição a. Meu nome é Fernanda, eu sou professora de português há mais de 15 anos e aqui no meu canal sempre trago dicas, gramática, cultura brasileira, então não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para acompanhar tudinho. Então, esse vídeo vai ser em português, tem vários vídeos em inglês, mas esse vai ser em português para incentivar aí, motivar aí um desafio e você tentar entender algumas palavras. E aqui a gente vai ver alguns verbos que precisam de preposição a. Então, como no inglês, o português precisa de alguns verbos, né? Precisam de uma preposição. Por exemplo, quando você vai falar in love with, você precisa desse with, né? E no português também. Você precisa de algumas preposições em alguns verbos. Alguns verbos vão ter a preposição de, alguns vão ter a preposição com ou em. E aqui a gente vai ver os verbos que precisam da preposição a. Começando com ir, né? Ir, geralmente, né? To go, to go to, né? Que é o to do inglês, a gente fala ir para ou ir a. Quando você fala ir a, ele é mais formal do que o para. Então, no seu dia a dia, você pode usar somente o para. Eu vou para o parque. Ir para. Mas você pode usar o a quando você for ser mais formal. Também não é necessário, só se você quiser. E claro, você precisa entender quando você vê alguém usando o a, né? Eu vou ao parque ou eu vou para o parque. Então, ir a algum lugar. Por exemplo, vamos ao hospital, vamos à praia. Nós temos também o verbo continuar. Por exemplo, ele continuou a estudar português. Então, continuou a e o verbo. Em alguns casos, você só vai usar com o verbo ou com os dois, com o substantivo ou com o verbo. Então, depende um pouco. Mas a maioria você usa tanto com o verbo, tanto com o substantivo, a mesma preposição. Aí nós temos aprender a. E aí você usa o verbo, né? Por exemplo, ele aprendeu a contar até 10 em japonês. Temos também começar. Você começa a fazer alguma coisa. To start ou to begin. Ele começou a estudar português no ano passado. Também temos o ajudar a. Você ajuda alguém a fazer alguma coisa. So you help someone a do something, tá? Então, eu ajudei ela a carregar as caixas. Nós temos também ensinar a, contrário de aprender, né? Ensinar to teach. Então, você ensina alguém a fazer alguma coisa. Depois a gente tem o dar a ou dar para. Então, nesse caso, você pode fazer essa coisa. Você dá um presente para alguém, mas você também pode dar um presente a alguém. E sempre quando você tem a opção de para e a, o a vai ser mais formal. Então, você não precisa usar, tá? Só pode focar no para. Então, eu dei o presente para ela. Pertencer a. Belong to algum lugar, né? Então, por exemplo, esse livro pertence à biblioteca. E adaptar-se a. Esse verbo nós falamos no reflexivo, né? Que é o eu vou adaptar myself a alguma coisa. Então, eu vou me adaptar a alguma coisa. Ele se adaptou à nova escola. A parte dos reflexivos, desse ser, desse me, fica para outra aula. Se você tiver perguntas, pode colocar aqui. Mas agora eu só foquei realmente nas preposições. Infelizmente, só peguei 9, porque realmente não tem muitas palavras com preposição a. Elas são mais formais, ou talvez menos usadas. Eu peguei as mais usadas e foi 9 em vez de 10. Desculpa aí. Então, o que eu sugiro é que vocês façam uma lista dessas palavras, né? Essas palavras são palavras que precisam da preposição a. Então, é importante você saber, na hora que você falar, você adicionar essas preposições. Então, fica de dica aí. Não esqueça de se inscrever no meu canal para acompanhar e qualquer dúvida pode comentar aqui. Tchau!